Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Hoje, quarta-feira, 18 de junho, ano jubileu. Gente, olha que estonteante esse amanhecer. Ai, ai, ai. Ontem nós vimos o título Adorando a imagem novamente. Era o que eles estavam fazendo. Adorando a imagem novamente. Novamente por quê? A primeira vez foi aos pés de Nabucodonosor, onde as pessoas adoravam ele como se ele fosse o próprio Deus. Ou seja, Deus não existe. Então Deus é o homem mais sabido. Nabucodonosor é o homem mais sabido, então ele deve ser Deus. E ele acreditou nisso. Apesar de ter visto a experiência de Daniel, ele esqueceu rapidinho e erigiu uma estátua, uma escultura enorme, toda em ouro, para contrastar o que Deus dizia. Deus dizia que ele era só a cabeça de ouro. Depois viria outros metais, simbolizando outros reinos. Mas ele não gostou disso e fez uma estátua só para ele. Essa escultura minha vai ser adorada como Deus, porque eu sou Deus. Hoje as pessoas dizem: imagina que besteira de Deus. Você é Deus. Deus como é que é? Deus está em tudo. Você faz o seu próprio Deus e blá blá blá. Isso na segunda. Na terça, adorar a imagem novamente. Por quê? Porque o escritor sai de Daniel 2 e vai para Apocalipse 13. Quando o homem se torna um grande poder, chamado de besta no Apocalipse, e esse poder fica tão poderoso que ele se sente o próprio Deus. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Ele manda prender e manda soltar. E ele diz: aquele que adorar a mim e a minha imagem terá direito para comprar e vender livremente. Aquele que se atrever a adorar o Deus do céu, aquele que fez o mar e as fontes das águas, será perseguido e morto. Então nós falamos, até tem aí no canal Aleatoriedades, na série Aleatoriedades, eu fiz questão de fazer um capítulo só falando sobre Apocalipse 13, que está citado aqui, mas não está explicitado, não está explicado. Também nós vamos fazer ainda por esses dias, nos nossos dias, um capítulo Aleatoriedade sobre o capítulo 12 e sobre o capítulo 14. Por quê? O capítulo 13 é a apostasia contra Deus. Os monstros saíram do mar e da terra. O capítulo 12 e o capítulo 14 é a salvação de Deus por meio de Cristo. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Hoje, quarta-feira, 18 de junho, perseguição à Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela teve perseguição. Bom dia, família. Vocês estão animadinhos hoje? Tá frio, né? Vamos com Deus, hein? Estuda bastante, viu? Houve perseguição à Igreja Apostólica. Então é o título de hoje. Vamos ler o que o Shawn Bonstra, o autor dessa magnífica lição, que aliás está acabando, é a penúltima semana. Vamos ver como que ele pincelou a perseguição à Igreja Apostólica. Vamos ler. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Uau!
foram odiados pelos compatriotas judeus, que os viam como ameaça à fé de Moisés e enfrentaram a ira dos romanos. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Bom dia, meu jovem. Vai com Deus, hein? Ou seja, o poder humano fortalecido por Satanás vai perseguir a Deus. Mas como é que ele faz essa perseguição? Ele não persegue a Deus, porque ele sabe que Deus é impossível ser perseguido. Então ele persegue a Deus na pessoa de seus seguidores. Veja, todos os apóstolos foram martirizados. O que foi menos perseguido foi jogado num barril de óleo quente fervendo. Veja a história de Jó. É a demonstração de como Satanás persegue a Deus, cutucando os seus adoradores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças do mal para destruir o cristianismo. Acenderam-se então as fogueiras da perseguição. Uau! Quem está falando isso é... Aqui é uma citação a partir de Os Poderes da Terra e do Mal, tá bom? Quem está falando isso é Dona Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira, 2021, página 30. Então, meus amigos, meus diletos ouvintes e videntes, que estão me vendo também, né? Quando vocês não me veem, vocês estão vendo aqui o magnífico nascer do sol dessa bela manhã. E os cavalos passeando aqui na relva. Os poderes do mal, eles se mobilizaram para exterminar os adoradores de Deus. E farão isso agora nos nossos dias. Uma história do livro de Atos, de forma bastante poderosa. O que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Ó, tá vendo? Eu fiz essa aleatoriedade do capítulo 13, porque o autor citou aqui o Apocalipse 13. Como eu sei que muitos dos meus ouvintes e dos meus videntes, aqueles que veem, não têm familiaridade com a profecia bíblica, estão apenas ingressando nesse mundo maravilhoso da profecia bíblica. Então eu fiz uma leitura crítica do capítulo 13 de Apocalipse, e tá aí, foi publicado ontem. Ou Antonte. Quais elementos de Atos 12, 1 a 17 pronunciam os eventos finais? Desculpa, gente, eu tô com muito frio. Tô com uma friagem forte. Peguei um resfriado semana passada. Eu sofri muito com o frio. Ai, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui, ó, no picadeiro. Olha os cavalinhos ali, ó. Ai, gente, eu amo a natureza. Olha aqui os bichinhos. O seu dono chegou para passar a ração e eles já correram ali para perto dele. Ai, ai, ai. Senhor, vamos ver se ligar. Ah, você agora caiu no chão. Desculpa, tá? Eu sou amador, extremamente amador. Mas por favor, não ligue para isso, tá? Se eu soubesse, eu ia tirar essa parte aqui. Eu ia editar. Mas eu não sei fazer essas coisas, tá bom? Desculpa por eu ter tirado você do pedestal. Foi só para mostrar os cavalinhos. Nós fizemos
o resumo de tudo que vai acontecer nesses últimos dias. Eu estava vendo ontem aquele Afonso, o Dr. Afonso, do canal Ciência de Verdade, e ele dizia que tinha desistido do apocalipse porque é muito louco, doido. Ele mudou para o mato, colocou um gerador e estava tentando sobreviver de modo natural, fazendo a sua própria comida, fazendo a sua própria energia. Mas aí um dia ele teve um piripaque lá, as veias do seu nariz estouraram e ele jorrava, esvaía em sangue. Aí a mulher correu para socorrer ele, foram ao hospital e o hospital não tinha nenhum recurso, as pessoas mal sabiam fazer o atendimento. Aí acabaram cauterizando o nariz dele, a veinha que tinha estourado. Depois disso ele ficou com medo de continuar no mato, porque ele falou, se fosse uma coisa mais séria eu teria empacotado ali e a minha família teria ficado à míngua. À míngua não, porque ele falou que ele é muito rico, eu não sabia dessa parte. Ele disse que sabe fazer dinheiro e sabe mesmo. O canal dele é bem carinho, os cursos dele são carinhos. Vão estudar bastante, meus jovens. Aproveita que vai ter um feriadinho aí pra nós, hein? Já se inscreveram lá no canal? Tô de olho nos senhores, hein? Deus abençoa. E aí ele falou, não, gente, parei. Voltei pra cidade, tô vivendo a vida de luxo de novo. Porque a minha família merece. Num ponto, eu até sou favorável a ele. Por quê? Porque Jesus está voltando e vai voltar amanhã. Nos nossos dias, como disse o apóstolo Paulo. Mas depois que o apóstolo Paulo falou isso, já passaram 2000 anos. Já passou um milênio. Desde a perseguição da igreja. Ou seja, a mensagem é urgente. Nós temos que viver como se Cristo voltasse amanhã à tarde. Ou hoje à tarde. Mas o Afonso, o doutor Afonso, está certo quando diz que a gente não pode ficar todo mundo doido e fugir para o campo. Tem a hora para isso. Quando Deus der o sinal. E o sinal para abandonar tudo, existe o sinal. Quando Apocalipse 13 estiver vívido, acontecendo de fato, quando o monstro de Apocalipse 13... Bom dia, meu jovem. Tá tudo bem? Quando o monstro, o poder de Apocalipse 13, que são dois monstros, dois poderes, começar a exercer sua força de modo vital, quando a perseguição começar de fato, aí sim você tem que ir para os campos, tá bom? Mas, enquanto não acontece o decreto, que a gente chama de decreto dominical, o decreto do dia do Senhor, eles vão obrigar você a guardar o dia do Senhor. Existe nos Estados Unidos uma coisa chamada Lord Day Alliance, a aliança do dia do Senhor. Essa aliança, ela vai promulgar o domingo como o dia do Senhor, porque eles entendem assim. A gente precisa compreender que o mundo entende as coisas diferente da gente. Então, quando esse decreto de morte acontecer... Não. Quando acontecer... Bom dia, meus jovens. Quando acontecer o decreto dominical, o decreto do dia do Senhor, nós devemos colocar as barbas de molho e já partir para os interiores. Bom dia, meu jovem. E aí, quando sair um decreto de morte para aqueles que querem guardar um outro dia do Senhor, não o dia do Senhor que o projeto 2025 defende, aí sim vai sair um decreto de morte. Aí esses terão que ir vazado para o campo, tá bom? Em Mateus 24, Jesus Cristo disse: quando você vir o cerco de Jerusalém, sair para os campos. O cerco de Jerusalém é o decreto dominical, que eles chamam de o decreto do dia do Senhor. Então, quando o projeto 2025 se unir ao projeto do Papa Francisco para a adoração no dia do Senhor,
Lord Day Alliance. Então é sinal para nós, sim, aí sim tem que fugir tudo e deixar tudo, tá bom? Até lá você pode continuar casando e dando-se em casamento, estudando. O Afonso até falou, coloquei meu filho na universidade mais cara que tinha aqui. E graças a Deus, ele tá dando chance de seu filho ter algum entendimento na vida. Entende? Não é porque Jesus está voltando que eu vou parar de trabalhar. Nos tempos de Cristo, alguns faziam isso. Ah, Jesus está voltando, eu vou trabalhar não. E aí Paulo falou, quem não trabalha não deve comer. Você não vai trabalhar, então não vai comer. Então bora trabalhar. Bora trabalhar, senão não vai ter que comer, hein? É assim, temos que trabalhar para comer. Nada de vagabundismo. Tiago havia sido decapitado. Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível de sua vida. O anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldades em acreditar que ele realmente havia sido libertado. Embora estivessem orando por isso, eles ficaram admirados, o que nos faz pensar com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responde. Pedro seria decapitado naquela noite, na noite de Atos 12, 1, 17. Ele foi poupado porque Deus o livrou miraculosamente. O apóstolo João, o evangelista, foi poupado miraculosamente, porque a história diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Todos os apóstolos foram subjugados. Então, por que você vai imaginar que vai estar tudo bem para você? Como Mordecai disse a Esther, não pense que você vai ficar livre. Só porque você é crente, cristão, você está livre da perseguição? Não! Salvamento virá para o povo de Deus. Mas aquele que se isentar será castigado. Alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. João o evangelista foi poupado, mas João Batista foi decapitado. A gente não entende muito isso. À medida que nos aproximamos do fim, isso também acontecerá. Até Pedro, embora libertado naquela ocasião, acabou morrendo por sua fé. Ele foi crucificado de ponta cabeça. O próprio Jesus Cristo chegou a lhe dizer como isso iria acontecer. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Para onde você não quer ir, meu amigo? Eu não quero ir para a cruz. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. João 21, 18 e 19. Depois de dizer a Pedro como ele morreria, Jesus concluiu: siga-me. Você vai morrer, Pedro. Você vai morrer, João. Você vai morrer, Paulo. Mas siga-me. Isso fortalece nossa decisão de seguir a Jesus, mesmo diante de uma ameaça de morte. Como aqueles moços na colina de Dura disseram: pode ser que a gente morra aqui nessa fogueira, mas saiba uma coisa, ó poderoso rei Nabuco. Ainda que tenhamos que morrer,
não adoraremos a sua estátua, não o adoraremos como Deus, porque o Deus do céu, aquele que fez os 10 mandamentos, é a Ele a quem devemos servir, e não ao monstro de Apocalipse 13. Você tem que ter coragem. Eu sei que você ama a sua igreja, eu também amo a minha igreja. Mas eu não vou pensar 2 vezes se para seguir a Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, eu tiver que abandonar a minha igreja, apesar de eu estar fiel a ela por 30 anos. Você não deve se prender à sua igreja, você deve se prender ao seu Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela fineza da sua atenção. Considere se inscrever no canal se ainda não fez isso. Dê o seu gostei ou não gostei. Para o YouTube tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você gostou desse amanhecer maravilhoso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão, hoje o temor, tristeza